Câmara lança enquete sobre a atuação do Legislativo e veja ainda. Representantes do governo italiano visitam a presidência da Casa. Vereadores comentam a audiência pública do orçamento. Veja as vagas de emprego dessa semana. Comissão dos Direitos Humanos conversa com alunos das ocupações. O Câmara Notícia começa agora. Olá, a partir do dia 1º, a Câmara lança uma enquete sobre a atuação do Legislativo. Veja a campanha. Todas as semanas são apresentados e discutidos aqui na Câmara requerimentos, indicações, projetos de leis, moções e outros documentos que influenciam na sua vida e no seu cotidiano. Mas afinal, você sabe quais são as funções da Câmara Municipal? Câmara Municipal, acho que é aprovar as leis, né? O prefeito manda, né? A Câmara. Fiscalizar o prefeito, né? Eu acho que é isso. Fazer as leis, né? Os projetos de leis e fiscalizar o executivo. A legislar, aprovar leis, apresentar projeto. A Câmara Municipal cria a legislação do município, as leis que regem aquele município. E além dessas funções, o que deve ser prioridade na Câmara? Como se informar sobre o trabalho dos vereadores? Essas e outras perguntas estão na enquete que a Câmara Municipal acaba de lançar no site campinas.sp.leg.br a partir do dia 1º de novembro. Todas as questões são respondidas clicando nas opções desejadas de maneira rápida e simples. Para garantir que as respostas não sofram qualquer tipo de manipulação, o sistema identifica o IP do computador, que é uma espécie de RG da máquina em que o questionário está sendo respondido. Isso impede que o mesmo usuário responda diversas vezes à enquete. As perguntas vão ficar disponíveis por um mês e o resultado deve ser divulgado no começo do ano que vem. Acesse o site campinas.sp.leg.br e participe. Representantes do governo italiano visitaram Campinas na semana passada para reuniões de trabalho. Além da prefeitura, eles se reuniram com vereadores e o presidente da Câmara Municipal. O encontro foi na tarde da última quinta-feira. Estiveram presentes o deputado Fábio Porta, do Partido Democrata Italiano, e o doutor Eugênio Marino, membro da Coordenação Nacional Democrática para Italianos no Mundo. A reunião com a presidência da Câmara foi intermediada pelo vereador Luiz Rossini. Nós tivemos com o prefeito, com o secretário de Cultura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, para finalizar as ações relativas a alguns projetos que vão ser desenvolvidos em parceria. O governo da Itália e a cidade de Campinas, a prefeitura de Campinas e também a Unicamp. E talvez um deles, que vai ser o primeiro a ser realizado, é um festival de cinema italiano que vai acontecer em abril de 2017. E a ideia é que ele se torne uma referência internacional, né, da cinematografia italiana aqui no Brasil. A previsão é que o Festival de Cinema aconteça em abril e conte com a presença de atores e diretores italianos. O deputado falou sobre os projetos e os objetivos da visita. A visita é para fortalecer os laços entre Campinas e Itália através de projetos que nós no Parlamento estamos acompanhando com uma delegação do Partido Democrático Italiano liderada pelo Eugênio Marino, nosso diretor de relação com os italianos no mundo. Falamos muito da área da cinematografia para a organização aqui de um grande festival cinematográfico de cinema italiano em Campinas, do gemelaggio da relação entre Campinas e Lecco, da cidade de Lecco na Itália, para a valorização da figura do Carlos Gomes, da cooperação na área da língua e cultura através de uma parceria entre a Unicamp e a Universidade de Perugia, que é conhecida mundialmente pela promoção da língua italiana no mundo. Todos projetos que querem colocar Campinas ao centro das relações entre Itália e América do Sul. Para os visitantes foram entregues 2 medalhas da Câmara de Campinas como forma de agradecimento e lembrança pelo encontro. A TV Câmara Campinas tem conversado com os vereadores durante as reuniões ordinárias sobre a audiência pública do orçamento. Hoje você confere as entrevistas com o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, e também com o vereador Carlão do PT.
A importância é de que a peça orçamentária, todo aquele dinheiro que é arrecadado dos impostos, será investido na própria população nos diversos setores, né? Desde saúde, educação, segurança pública. E é importante que a população participe opinando, trazendo as demandas do seu bairro, da sua região, e a audiência pública ela é aberta a toda a população, né? Se a população não puder estar presente, mas é importante usar o instrumento que nós temos, que é a TV Câmara, né? A TV é um canal aberto, que é acessível a toda a população, e a própria população ela pode solicitar emendas através dos vereadores. Então é importante a participação da população nessa audiência pública. Participa praticamente todos os secretários, né? Em especial o secretário de Finanças, que é o responsável pela peça orçamentária, onde o dinheiro vai ser destinado às diversas áreas, mas todas as secretarias elas se fazem representadas aqui, né? Como eu disse, saúde, educação, segurança pública, assistência social, essas secretarias, todas elas estarão aqui com representantes, e é importante que a população pontue, né, as necessidades. Por exemplo, a Secretaria de Serviços Públicos, né, que é responsável para levar infraestrutura para as regiões, então para os bairros. Então é importante que a população participe trazendo as suas demandas. Então quero convidar a toda a população a participar, se fazendo aqui presente no dia 7 ou de repente participando através da TV Câmara, entrando em contato através de e-mail, telefone com os vereadores, solicitando, trazendo as demandas do seu bairro, da sua região. Sejam sempre muito bem-vindos e será importante a participação da população num orçamento de uma cidade que é praticamente a segunda maior cidade do nosso estado de São Paulo, então é importante que a população participe ativamente. Fiquei bastante preocupado com corte, diminuição de investimento em algumas áreas, em particular na área de assistência social, na medida em que a gente vê aumentar as pessoas em situação de rua e diversos projetos vão ser prejudicados. E outros projetos na área de habitação. O recurso para habitação muito menor do que o orçamento passado. Então nós vamos procurar fazer emendas para privilegiar esses setores que podem ficar prejudicados aqui na cidade. Aproveita esse momento para chamar os movimentos sociais, as entidades organizadas, para que a gente possa fazer com que o orçamento corresponda à realidade da cidade, aquilo que as pessoas precisam de fato na saúde, na educação e particularmente na área de habitação e creches na cidade de Campinas. Lembrando que a reunião do orçamento é dia 7 de novembro, próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã. A audiência vai ser no plenário da Câmara e é aberta ao público. O encontro também vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Bom, vamos agora falar de emprego. Confira as vagas do Centro de Apoio ao Trabalhador desta semana. Em Campinas, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador está com vagas abertas para nível médio completo para atendente barista, auxiliar para máquina tripulada, chefe de serviço de limpeza, encanador, mecânico de refrigeração, promotor de vendas para supermercado, técnico eletrônico e vendedor orçamentista. Para o nível superior, também há oportunidade para advogado. Os interessados podem comparecer em qualquer uma das 3 unidades do CEPAT de Campinas, no centro, na Avenida Campos Sales, no Ouro Verde, na Rua Armando Frederico e no Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira. Não se esqueça de levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o PIS. E a seguir, Comissão dos Direitos Humanos conversa com alunos das ocupações das escolas. E na última reunião da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, o vereador Carlão do PT ouviu denúncias sobre a PM e a GM nas desocupações e protestos nas escolas. Os abusos ocorreram no distrito do Ouro Verde. Na última semana, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara se reuniu para discutir intimidações e truculência que os alunos e professores da Escola Estadual Newton Pimenta Neves, na região do Ouro Verde, sofreram por parte da PM e GM. Segundo o vereador Carlão do PT, que é o presidente da comissão, essa postura é comum. O agravamento da violência cometida pela Guarda Municipal aqui na cidade de Campinas
não só no episódio da ocupação da escola lá na região do Ouro Verde, mas também tem aumentado muito essa postura de violência da guarda com muito cidadão campineiro. Segundo os alunos, as agressões ocorreram em 2 momentos. A primeira durante a desocupação da escola pela PM e a segunda pela GM durante o protesto que percorreu ruas da cidade. O encontro contou com o depoimento de uma das vítimas, que estava na escola e falou sobre como foi a ação da PM. Eles entraram de forma muito intimidadora, no qual a gente se assustou muito, apontaram armas para o nosso rosto, para mim, para elas que também estavam lá. A ocupação e o ato nas ruas foram em protesto contra propostas do governo federal Michel Temer. Segundo a reforma do ensino médio, que obriga o aluno a escolher uma área do conhecimento para cursar, e a PEC 241, uma emenda constitucional que pretende limitar a inflação dos gastos públicos por 20 anos. O aluno contou na reunião que um estudante foi pego injustamente e acusado de ter atirado uma pedra na viatura da GM. Muitas pessoas que estavam na manifestação em conjunto viram isso, viram eles pegando pedra e colocando na bolsa do garoto. E depois foi até usado contra ele isso, porque pegaram a pedra na bolsa dele e falaram, você jogou, mas não foi ele que colocou a pedra, sendo que foi guardas municipais que estavam lá que colocaram. O vereador vai ouvir mais depoimentos e juntar documentos para pedir ações por parte do Estado e da Prefeitura sobre as denúncias à PM e GM. E a nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, que, por meio de uma nota do 47º Batalhão do Interior, afirmou que a intervenção foi acompanhada por integrantes do Conselho Tutelar e filmada do início ao fim. Segundo a PM, não houve nenhum incidente e foi restabelecida a ordem pública com a preservação do patrimônio e a integridade física e dignidade de todos os envolvidos. A Guarda Municipal foi procurada, mas até o fechamento desta edição não se manifestou. O vereador Zé Carlos protocolou uma alteração na lei orgânica do município que determina a fiscalização das leis. Veja. O objetivo da alteração da lei orgânica é trazer mais segurança à legislação e permitir mais clareza para o cidadão cobrar da prefeitura e do órgão fiscalizador o cumprimento da lei. Muitas vezes a gente faz a lei, alguns vereadores, eu invoco o PROCON ou então a vigilância sanitária nas leis que eu faço, mas muitos vereadores às vezes não colocam qual vai ser o órgão fiscalizador. E a população e o Poder Executivo também não fala qual é o órgão que vai fiscalizar aquela lei. O prefeito simplesmente sanciona. E a população fica sem saber aonde reclamar quando tem tido esses problemas comuns e corriqueiros que a gente tem na cidade. A nova redação dá o prazo de 60 dias desde que a matéria é sancionada, para que a Prefeitura determine qual órgão vai ser o responsável pela fiscalização. O vereador Zé Carlos protocolou a alteração no parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica do Município, na 67ª reunião ordinária. É que muitas vezes o legislador, quando ele faz a lei, ele não coloca quem é que vai fiscalizar, qual órgão da prefeitura que vai fiscalizar. Então nós estamos deixando que isso ocorra para o Poder Executivo, para ele ver se a lei, quem tem que fiscalizar, por exemplo, uma lei específica é a INDEC, a lei de trânsito é a INDEC, todo mundo sabe que quando existe lei de estacionamento, lei de trânsito, é a INDEC que fiscaliza. Mas nós temos outras leis, que pode ser a vigilância sanitária, como pode ser o PROCON. Publicada no ementário da sessão, o pedido do vereador é para que a alteração tramite em regime de urgência na Câmara. E agora vamos às notícias do Giro Ambiental com a repórter Mirna Abreu. Olá! O Giro Ambiental de hoje começa falando da construção das represas em Pedreira e Amparo, anunciadas pelo governo do estado em 2014, em plena crise hídrica. Como estão as obras? De que forma elas vão ajudar a região a não ser tão dependente do sistema Cantareira? As informações são do repórter Gabriel Castro. As construções das represas nas cidades de Pedreira e Amparo, que desde 2014 tentam sair do papel, ainda aguardam algumas documentações. Os projetos já estão prontos, projeto executivo, o licenciamento ambiental para as duas barragens
já foi aprovado no CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, porém, essa documentação foi encaminhada para a ANA e a ANA solicitou novos documentos, outros documentos, para que fosse dada a outorga para a construção. A população vai ter que esperar mais alguns anos para ter acesso às águas dessas represas. A partir do início da construção, nós teremos algo em torno de 30 a 36 meses para a construção e início de operação dessas barragens. Parte da população dessas duas cidades está preocupada com o desmatamento da área e a perda da flora e da fauna. A compensação está toda ela prevista no estudo de impacto ambiental, com reflorestamento, cuidado com a flora, todo ele está previsto, estabelecido no EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental, e no relatório de impacto ambiental. As emissões brutas de gases do efeito estufa do Brasil cresceram 3,5% em 2015 em relação a 2014. O balanço foi divulgado na última quarta-feira pelo Observatório do Clima, rede que reúne 40 organizações da sociedade civil. O desmatamento foi, segundo o estudo, o principal pelo aumento, o que contrariou a tendência de queda no lançamento de poluentes esperada em um ano de recessão. Passamos de 1.861 toneladas de CO2 emitidas em 2014 para 1.927. As emissões por mudanças no uso da terra cresceram 11,3%. A transformação de áreas de pasto ou plantações representa 46% dessas emissões. Nesse sentido, o observatório destacou dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam um aumento de 25% na taxa de desmatamento da Amazônia em 2015 em relação ao ano anterior. E o Giro Ambiental falou com um especialista sobre esses dados. Quando a gente está falando de desmatamento, a gente está falando de um impacto bastante grande, né? Num volume bastante, vamos dizer assim, surpreendente, né? Quando a gente observa os números e a gente observa o que isso está trazendo de resultado para a sociedade. Nós estamos vendo ainda ações, no noticiário a gente acompanha, a gente tem essa chance de ver as atividades de fiscalização sendo intensificadas, a gente vê algumas iniciativas no sentido de ter a certificação de madeira, para a gente ter então a utilização de madeiras certificadas. A gente tem algumas ações importantes que estão sendo feitas, porém a gente também vê muita coisa errada sendo feita ainda. Então, de novo, a gente esbarra num aspecto cultural, a gente vê que o aspecto econômico ainda é um aspecto bastante delicado, né? Um aspecto impulsionador para essas ações, mas a gente tem que olhar sobre a ótica da sustentabilidade e tem que se preocupar com o aspecto social e com o aspecto de meio ambiente também. O Giro Ambiental fica por aqui. A gente volta com mais notícias do meio ambiente na próxima semana. Até lá! O Câmara Notícia fica por aqui. Até mais!